Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, por ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão desta causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a esta casa. Pois é, né? Ninguém veio ao mundo para ser espinho do outro. O Evangelho, capítulo 5, ele fala de aflições. Ele fala de tormentos, ele fala de dor, de mágoa. Ou seja, ele fala dos nossos sofrimentos, dos nossos sentimentos. E eu peguei logo a primeira parte deste capítulo, que ela já vem dando um antídoto para esse sofrimento, né? Que é a justiça divina, é a justiça do Pai Maior. Mas quantos de nós, quantas vezes, não quisemos saber da justiça divina? Quantas vezes nós já culpamos Deus pelos nossos problemas? Tantas vezes, né? Quando não Deus, na maioria das vezes, nós culpamos o outro. Não necessariamente o outro próximo da gente, porque esse é o mais culpado das minhas dores. Nós também culpamos aquele outro que está longe da gente. Aquele outro que aparentemente não faz parte da nossa vida, mas que eu cruzei na rua. Cruzei na rua e de alguma forma ele é culpado por algo que me fez sofrer. Quantos de nós já não passamos por situações assim, né? Um pisão no pé, um esbarrão, mas o culpado foi ele, não fui eu. Nós temos a mania errada de achar que nós estamos sempre certos. Aquele outro que não faz parte da minha vida, que não é um parente, que não é um vizinho, que não é um amigo, esses a gente diz que faz parte da vida da gente, né? Aquele outro que não faz parte do meu cotidiano, também faz parte da minha vida.
Todos nós que estamos aqui encarnados fazemos parte de um todo. Toda a humanidade uma depende da outra. Um ser humano depende do outro. Eu lembro de uma outra ocasião que eu falei aqui que o que um não faz, o outro faz. Para contribuir, né? Para o progresso da humanidade. Para o progresso do planeta. Mas a questão é que, nos nossos problemas cotidianos, na nossa vida, na maioria das vezes, a gente só vê o problema, a gente não vê nada de bom. Segundo o Evangelho, a gente precisa buscar a causa. Porque nós achamos que ou Deus é culpado ou o outro é culpado. Ou aquele que vive comigo é culpado. Este é o meu espinho. Este é o espinho que vive encravado no meu pé, atravessado na minha garganta, na minha mente, porque me domina, ou no meu coração, porque me machuca no dia a dia. Mas por que será? Não cabe a ele não fazer isso comigo. Mas por que será que ele faz isso comigo? Segundo o Evangelho, segundo a voz dos Espíritos, algo eu fiz já para este ser. Porque senão ele não estaria ali. A gente precisa buscar, primeiro, nós temos duas origens dos nossos males, dos nossos sofrimentos. Primeiro a gente deve buscar nessa encarnação, nesta que a gente está vivendo. Se você está passando por uma dificuldade, um problema, olha para trás. Espera aí, o que originou este problema? Hoje. Porque às vezes, a reação, a gente sabe que somos a ação, mas recebemos a reação. Isso é lei universal. Isso é lei divina para todos nós. O que as leis sociais, as leis humanas, não conseguem cobrir, não conseguem cobrar da gente, as leis divinas se encarregam. Né? Não adianta, não podemos colocar uma vírgula, um ponto fora do lugar. Nós temos que colocá-la no lugar. Nós vamos fazer novamente, vai vir, a resposta vai vir, em algum momento nós vamos ter que corrigir. Então, muitas vezes quando erramos, quando a dor bate à nossa porta, eu não fiz, eu não mereço isso. Você já parou, nós que estamos aqui, que já conhecemos um pouquinho da doutrina dos Espíritos, daquilo que os Espíritos vêm nos ensinar, já parou? Tem colocado em prática esses ensinamentos? Que essa prática agora é a avaliação. Por que eu estou passando por isso? Nesses últimos tempos, não, eu sou vítima desta situação, neste momento. Então, olhe um pouquinho mais atrás, nesta mesma encarnação. Quando eu era mais jovem, quando eu comecei a ter autonomia do meu livre-arbítrio. Analise bem. Se o que você está passando não é a reação da tua ação anterior. Não. Não é. Isso é muito injusto. Eu sou uma pessoa tão boa, sempre tentei fazer tudo corretamente, sempre dentro dos preceitos da minha religião, dos preceitos morais. Não é, eu sou vítima dessa história. Eu não mereço estar passando por isso. Aí vem a outra origem. Nós precisamos, então, voltar às outras encarnações. Ou alguém de vocês pensa que nós só temos essa primeira encarnação? Olha, eu particularmente, agora, neste momento, estou dizendo que não acredito que nós todos aqui seja a nossa primeira encarnação. Então,
eu acredito, diante disso que eu acredito, eu vou colocar para vocês. Nós já trazemos uma bagagem de erros bastante grande. E se estamos aqui, é para consertá-los. É para quitar nossos débitos perante a justiça divina. Perante nossos irmãos, perante as pessoas que estão ao nosso meio. Ou a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus filhos, estão na minha vida por acaso. Alguém aqui ainda acredita no acaso? Não, né? Senão Deus não seria perfeito. Se tivesse obra do acaso, do que seria feita a justiça divina? Em algum momento a gente poderia cair na quitação de um débito que não seria nosso. Aí Deus não seria justo, não seria todo perfeito. Então, todos nós que estamos aqui, não somos vítimas da história, não. Nós somos os próprios causadores da nossa história. Bem ou mal, somos os próprios causadores da nossa história. E estamos aqui para quitar esses débitos. Aprender mais. Corrigir. Mais uma oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui. Então, se a causa de nossos erros, de nossos sofrimentos, não está nessa encarnação, já fizemos a análise, não está nessa encarnação, pode ter certeza. Está numa anterior. Se não na última, em alguma outra. E aí, ainda dentro da justiça divina, a gente só vai quitar aquele débito quando a gente realmente estiver bem preparado para isso. Deus ainda dá essa oportunidade para a gente. Nessa encarnação, aquele débito lá, aquilo que ela fez lá, ela não pode cobrar. Ela não pode pagar, porque ela ainda não está preparada. Então vamos para os outros. O dono do Fiat Uno azul, a placa 9240, está em frente a uma porta de garagem, precisa ser retirada. Fiat Uno azul 9240, se estiver aqui. Ok? Então é isso. Nós vamos quitar o débito, ainda com a permissão de Deus, quando a gente estiver preparado. Porque senão eu posso vir aqui e errar novamente. Muitas vezes a gente diz, não, nessa encarnação eu quero, nessa próxima, estou me preparando lá para vir, nessa próxima, eu quero quitar aquele débito lá. Eu quero vir lá, quero conhecer aquela pessoa e quero quitar aquele débito lá. Eu me sinto em dívida e eu quero ir lá para resgatar isso. Aí, os engenheiros siderais, os colaboradores, aqueles que arquitetam para que a gente venha, eles podem dizer para a gente, mas você não está preparado ainda. Esse você pode errar novamente. Isso é justiça? Isso é Deus misericordioso? Ele dá um acréscimo de misericórdia ainda para a gente. O nosso problema é que nós ainda vemos só o mal da história. A nossa fé é muito pouca ainda. Nós acreditamos mesmo? Nós que estamos aqui sentados nessa casa, acreditamos mesmo neste Deus? Acreditamos mesmo na justiça divina? Ou no nosso dia nós mais reclamamos? Porque daí, de que vale a gente vir aqui? De que vale a gente trabalhar aqui? Se a gente volta para casa, a gente está aqui aprendendo tanto, e a gente volta para casa, e no menor problema que surgir, a gente maldiz Deus ou o nosso próximo? O nosso espinho? Mas será que é esse que é o nosso espinho? Ou será que não somos nós o espinho deste? Porque com os nossos orgulhos, as nossas vaidades, ou seja, as nossas imperfeições ainda, né? Geralmente,
nós estamos certos em tudo. Nós estamos com a razão. E olha, quando fala em razão, em dono da razão, eu vou contar para vocês, alguns já ouviram algumas proezas minhas, né? Antes de eu conhecer o Espiritismo. No início do meu casamento, eu achava que eu era a dona da razão. Não, mas eu achava não, eu tinha certeza. O meu marido, as coisas que não davam certo, ou eu não era feliz, o meu marido era o culpado. Ele não me fazia feliz. Muitos de vocês vão se encontrar. Eu não sabia o que era pedir desculpas, porque eu não precisava, não é? A dona da verdade não era eu não estava certa sempre. Por quem está certo precisa pedir desculpas? Na dúvida, por mais que você ache que esteja certo, peça desculpas. Mais vale a gente assumir um erro que de repente a gente não fez. Porque às vezes a gente acha, não, mas eu não fiz. Mas às vezes por trás ainda tem uma nuance do nosso dedinho lá, do nosso pensamento lá, que contribuiu. Então, na dúvida, eu estou certa? Pare, fique na dúvida. Peça desculpas. E se você, tal como eu não acredito ser única nesse universo, há um tempo atrás, não saber pedir desculpas. Não, eu sou um ser extremamente... Eu acredito que muitos de vocês também, até determinado momento de suas vidas, não sabem o que é pedir uma desculpa. Peçam. Experimentem. Pois eu digo a vocês, eu estou há 9 anos nesta casa. É só esse tempo que eu sei o que é pedir desculpas. É vergonhoso. Mas hoje eu já não acho tanto. Porque nunca é tarde. Eu aprendi. Por mais que às vezes o meu personalismo... Poxa, mas eu não estou errada. Não, espera aí. Isso é um exercício. Peça desculpas. Errei. Gente, qual é o problema? Qual é o problema em admitir que eu errei? Por que esse orgulho? Por que ele é tão forte em muitos de nós? Por que essa vaidade? É pernicioso. Isso são defeitos perniciosos que são os que mais prejudicam a gente. São os que mais travam o nosso crescimento. E aí, lá na minha vida ainda, numa determinada época, mas eu tenho que ser feliz. Essa vida não pode continuar assim. E chegou um momento da minha vida, meu marido deu um basta. Ele disse, olha, você está precisando de ajuda? Vá procurar um psicólogo. Eu nem vou contar o que eu ainda disse, né? Mas eu fui. Então eu fui. Eu procurar um psicólogo? Eu não preciso de psicólogo. Quem precisa é ele que não me faz feliz. Mas eu fui. E eu cheguei lá, olha o orgulho, olha o personalismo falando mais alto ainda, né? Eu fui achando que a profissional ia achar que, nossa, coitada dessa criatura, quem é esse ser humano que vive com ela, que não faz ela feliz? Quanto sofrimento? Não. Imparcial, como tem que ser? Porque se um não quer, 2 não brigam. Não é? E aí ela disse para mim, fez o diagnóstico lá, trabalhamos lá por uma semana ainda, e ela disse para mim que tem pessoas que precisam de ajuda para sair do estado em que se encontram. E tem pessoas que não precisam, que ela consegue se reerguer sozinha. Somos nós, as nossas personalidades. Quem nós somos? Alguns são mais fortes, alguns conseguem se enxergar
um pouco mais. Alguns conseguem admitir o seu erro. Alguns conseguem admitir que é o causador dessa infelicidade. E começa a fazer uma mudança em si. O diagnóstico para mim não era o caso. Eu não conseguiria olhar para dentro de mim, né? Vocês já podem perceber, porque eu sempre estava certa, eu não conseguiria sair dessa história sozinha. Eu precisava de ajuda. Aí ela colocou todo o funcionamento do tratamento lá. Eu voltei para ela, eu vou pensar se eu vou voltar para fazer o tratamento. Isso foi só um diagnóstico, né? Eu não vou, deixa para lá. 30 dias depois, acreditem, deve ser o nosso anjo, mesmo a gente não reconhecendo que ele está ali, mesmo a gente achando que está sozinha no mundo, como era o meu caso, né? A gente nunca está sozinho. Acredito que foi a providência divina, a misericórdia divina para comigo, que também, né, como todos vocês, sou filha de Deus. Que disse ao meu anjo da guarda, não, ela precisa de ajuda, vamos trabalhar para colocar na mente dela que ela precisa ir buscar ajuda. 30 dias depois, vou fazer esse tratamento. Liguei, marquei, fiz durante 2 anos. No percorrer desse tempo, eu fui percebendo que eu não era tão vítima da história. Que mais do que ele fosse o espinho encravado no meu pé que fazia eu sofrer, o espinho maior era eu na vida dele. E ninguém tem esse direito, gente. Ninguém tem esse direito. Você ganha o teu livre-arbítrio e você tem que fazer a tua parte. Nós somos um conjunto nessa humanidade. Nós somos um todo. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um recebe o livre-arbítrio por igual. E como é que eu quero que ele me faça feliz se eu não faço a minha parte? Durante esses 2 anos foi que eu fui percebendo que, peraí, eu contribuo para que... Eu estou errada, eu contribuo para que eu não seja feliz. Eu não mudei completamente. Não me conhecia, mas comecei a perceber de que eu estava errada também nessa história. Que ele não errava sozinho. E que por mais que ele fizesse, que na verdade a errada maior ainda era eu. Que na verdade ele é que me aturava. Né? Ele que o diga. Não está mais aqui para contar para vocês. Mas enfim. Depois, há 9 anos, eu fui vivendo, né? Vivi 18 anos ainda, ele desencarnou. E interessante, quando a gente perde, é que a gente sente falta, não é? A gente só sente falta quando a gente perde. A gente só dá valor quando a gente perde. Porque aí, claro que a gente tem uma tendência, né? Que é o luto que a gente faz, a gente tem uma tendência a enaltecer essa pessoa daí, né? Mas não era o caso. Eu olhava para trás, claro que ele era uma pessoa com defeitos como todos nós, porque estava aqui numa encarnação também para os seus resgates, para as suas expiações, né? Para a sua contribuição também. Mas olha, foi uma criatura que realmente me aturou. Enfim, essa é uma história de uma pessoa que acha que o outro é o espinho na vida dela. Que não conseguia enxergar que ela é que é o espinho. Que ela é que inflamou. Que ela só sofria porque não conseguia olhar para dentro de si. Queria as coisas do jeito dela. Achava que era dona da razão, a dona da verdade. Por mais que a gente saiba, que a gente seja dono de algumas verdades, mas ninguém é dono de tudo. É uma contribuição de cada um de nós. Joana de Ângeles diz que
Quando alguém cai, sempre há fatores preponderantes e outros predisponentes que induzem e levam ao abismo. Ela diz também que aquele filhinho que hoje está junto dessa mãe, dando trabalho, porque de repente veio com alguma deficiência, já foi em outra encarnação, um ser muito querido teu. Vocês já tiveram uma história em outro. A mãe, ou o filho, a mãe que sofre com o filho, que tem vícios, o que quer que seja o vício, todo vício, a palavra vício já é um negativo, já é pejorativo, né? Todo vício é mau, é ruim. A mãe que tem um filho com vícios, ela sofre, mas ela tem que se perguntar: eu dei toda a educação, ensinei todos os preceitos morais, porque Jesus veio há 2000 anos atrás, nos deixou toda enormes ensinamentos com tanta profundidade, que serviu para todos os tempos e estão aí ainda para ser usados, são os mesmos, não mudaram. E quantos de nós usamos? Quantos de nós põem em prática? Quantos de nós dá valor para isso? Ou demos valor até ontem? Essa mãe, porque eu também, muitos de vocês talvez já ouviram lamentação, eu também já ouvi. Não sei mais o que fazer. Sofro tanto com o meu filho que está nas drogas. Vou até, enfrento bandidos, enfrento não sei o que, já ouvi isso. Pelo meu filho. Não sei como tirar ele de lá. Será que essa mãe fez tudo o que devia, ensinou tudo o que sabia dos ensinamentos de Jesus para esse filho? Claro. Não podemos esquecer também que tem o Espírito ali, que também fala muito forte, nos move muito forte. Somos nós, né? Com as nossas bagagens anteriores. Mas esse filho que faz a mãe sofrer hoje, pode ter sofrido no passado com essa mãe. Né? A gente tem que olhar. Não podemos esquecer, nós temos que olhar para o hoje e temos que olhar para o ontem. E aí, nós temos que nos agarrar aos ensinamentos dos Espíritos e pôr em prática. Nós precisamos fazer a mudança em nós. Se nós não fizermos a mudança em nós, não deu. Ninguém vai fazer por nós. Como é que eu faço essa mudança em mim? Eu preciso me conhecer. Santo Agostinho afirma que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ele afirma. Mas a maioria de nós, quantos de vocês já disseram assim: não, eu me conheço muito bem? Eu, claro, já fui uma que disse muito, né, antes de me conhecer. Eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz. Se a gente é capaz de tanto mal, por que a gente não é capaz de fazer o bem também? Tanto. Porque todo o mal que a gente faz é só com o bem que nós vamos reverter. A gente acha ainda que o outro é o algoz da nossa vida, né? Tem uma história muito interessante de um diretor de mesa mediúnica de uma cidadezinha, que numa época que eles estavam lá, ele estava muito preocupado nessa época, porque estava havendo muita procura da casa espírita para desobsessão.
O pessoal caiu na obsessão, segundo ele, né? Caiu na obsessão, era a rapaziada, os jovens nas drogas, era várias situações. Ele descreve várias situações de perturbação na cidade. E a procura pelo centro espírita para desobsessão estava sendo muito grande. E ele estava preocupado. E o que fazer? O que será isso? Mas a cidade tinha uma história antiga. Ele foi pesquisar na biblioteca municipal. Tinha uma história antiga de um comendador que ele foi dono de escravos, né? E maltratou muito, foi muito ruim. Ele tinha pessoas que, como é que a gente chama? Capatazes? Uma coisa assim, né? Que faziam o trabalho para ele, mas ele não ficava só nisso. Ele tinha que ajudar a fazer ainda. Ele acabou desencarnando muitos escravos nas mãos dele, sendo chicoteado. Ele foi muito ruim, segundo a história. Tudo de ruindade que existiu naquela cidade tinha o dedo desse comendador. Então, na casa espírita, esse diretor da mediúnica, conversando, muito preocupado, um dia depois da reunião, ele pediu ao mentor dele que eles precisavam tomar providências, que tinham que fazer mais alguns estudos, porque a situação estava ficando caótica na cidade. E eles não sabiam se ia dar conta de ajudar, né? Porque tudo indica que é as energias, que é a influência desse comendador que está perturbando a cidade. Mas ele dizia para o mentor, mas como é possível? Ele já desencarnou, o comendador já desencarnou há 80 anos. Já fazem 80 anos que ele está desencarnado, como é possível isso? Eu penso que eu devo evocá-lo, mesa mediúnica, né? Para conversar com ele, ele está trazendo muitos transtornos para nós. E o mentor disse, com toda a coerência, ele ia concordando com ele que ele estava certo na linha de raciocínio. Mas, porém, ele dizia, mas não acho prudente evocá-lo. Mas como não? Ele falava, né, o diretor da mesa. Como não? É tanto transtorno. Até eu já sinto a influência dele em mim. Eu acabei indo até o cemitério, no túmulo dele. De tão influenciado que eu estou, tão dentro dessas energias que eu estou, ele disse, né? Estou com medo de me perturbar também. E conforme a linha de pensamento, de raciocínio do diretor da mesa, o mentor espiritual dizia a ele que sim, a linha de pensamento dele estava correto, né? Que precisava ajudar o povo, que precisava de mais estudos. Mas ele sempre dizia que não era prudente, não devia, não estava certo evocá-lo, o espírito, né, do comendador. Com tanta recusa e insistência do mentor em que não fosse chamado o comendador à mesa para mostrar a ele, para conversar com ele, por que ele estava ainda perturbando tanto, após 80 anos de desencarne, ainda perturbando tanto as pessoas, o lugar, né, influenciando tanto, que estava na hora, né, de dar um rumo melhor para ele, né? Mas por que você está se recusando, não quer que eu evoque? Ele perguntou ao mentor, você o conhece? Sim, eu o conheço, ele disse. E não acho prudente que evoque, que chame ele à mesa. Mas por quê? Você pode me dizer por quê? Sim, porque ele está encarnado, ele já reencarnou. Aí ele questiona mais um pouco e ele acaba tendo que dizer, o comendador é você. Vocês perceberam como se a gente não cuidar da nossa encarnação, a responsabilidade que a gente tem perante os outros seres humanos, os débitos que a gente pode adquirir com os nossos atos, perpassando
anos, décadas. E a gente ainda acaba influenciando no mal. Com as nossas energias. É hora de mudança. Como mudar? Como me conhecer? Porque só nos conhecendo, sabendo o que me move, sabendo o que vai dentro de mim. Como houve a minha mudança aqui? Beatriz, você contou uma história tão ruim. Como você mudou? Eu tenho defeitos ainda, gente. Tenho. Não sei quantos débitos tenho que quitar ainda. Tenho. Sei que tenho. Mas eu já sei hoje o que é ser feliz. Eu já sei hoje aproveitar momentos felizes, porque aqui não é uma terra, não é um planeta de felicidade. Não é aqui, gente. Aqui é trabalho, é esforço, é problemas, é uma escola, é um hospital. Aqui nós viemos aprender, aqui nós viemos conhecer quem somos. Aqui nós viemos aprender a nos curar. E então, há 9 anos eu cheguei nesta casa, né, ainda achando que era dona das verdades ainda, né? Mas aqui eu encontrei a doutrina espírita, que me mostrou o que eu estou fazendo aqui, por quê, quem sou eu e para onde eu vou. E isso eu acredito piamente. Acredito e vivo. Tenho os meus percalços, sim. Estou tentando me melhorar a cada dia. Mas para eu me melhorar, entra o outro conhecimento de mim mesmo. Que é o conhecimento que nós temos nesta casa. Quem eu sou? Quem você é? O que te move? Quais são teus gostos? Quais são teus defeitos? A arqueologia do ser. Arqueologia. Passado. O que nós já fomos. A nossa história. Até o dia de hoje. Quem somos? José Fernando trouxe um conhecimento para nós que muitos de vocês aqui já sabem. Concordam comigo? Quem conhece concorda comigo? Que a gente se conhecendo, que a gente sabendo quem eu sou, o que me move, quais são as minhas traves, o que atrasa que faz com que eu atrase a minha caminhada. Vocês concordam que só sabendo quem eu sou, eu posso mudar essa história? Só sabendo quem eu sou, eu posso mudar a minha história. Só sabendo quem eu sou, é que eu vou entender que eu não me é permitido ser o espinho do outro. Assim como o outro também não é meu espinho. Se ele me causa algum sofrimento, hoje, é porque se não nesta, numa outra, eu já causei a ele tanto sofrimento. E estamos aqui para quitação de débitos. Mas a caminhada, eu prometo a vocês, a caminhada fica muito mais fácil quando a gente consegue olhar para dentro da gente e dizer realmente, esse sou eu, é assim que eu sou e eu preciso mudar. E te mostra como? Sim. Para encerrar, eu desejo a todos vocês que a partir de hoje, vocês realmente queiram se conhecer. Parem de andar no automatismo, de viver o dia a dia como se fosse sempre assim, como se não tivesse um futuro. Está na hora de olhar para dentro de nós, cada um para dentro de si, e buscar o conhecimento de si mesmo. E procurar
Não ser mais o espinho do outro. Não achar que é dono da razão? Ninguém é dono da razão totalmente. Boa noite a todos.